Cordiais saudações, pessoal, tudo bem? Esse daqui é um ROG Phone 3 enviado pelo Dalvan, de Minas Gerais. Ele informa que o aparelho desligou e não ligou mais, certo? Então a gente já faz o teste de carregamento e não vê indicação alguma, né? E tava tudo conectado ali como foi mostrado para vocês, certo? Então a gente realiza a remoção da placa do chassi por fazer um procedimento que a gente chama de ME, Minimal Scantation. Nesse processo a gente trabalha ali com a temperatura para ocorrer dilatação térmica das esferas que tem na CPU e com isso a gente tem um contato provisório, ou seja, dessa forma a gente consegue constatar a falha de solda. Lembre-se, pessoal, esse não é um processo definitivo, é um processo para análise. E veja só, o celular está ligando. Tem alguns locais que o pessoal vende como processo definitivo, porém, isso apresenta falha em curto espaço de tempo, né? Então a gente já removeu a blendagem e já está preparando a placa para fazer a remoção da CPU e da memória RAM. Essa primeira parte que vocês veem saindo é a memória RAM. Então a gente tira com todo cuidado, porque é um trabalho extremamente especializado. Já faz a limpeza da CPU, novamente, com muito cuidado, remoção da CPU, certo? Veja só. CPU removida. Agora o processo consiste basicamente em limpeza. A limpeza da CPU, certo? A gente mantém os capacitores originais, a gente não remove os capacitores da CPU, prepara ela novamente e o body perfeito, realizado com sucesso, né? Como vocês podem analisar. Para conseguir um embole tão bem feito assim, leva-se um bom tempo, certo? Mas a prática leva à perfeição. Mesmo procedimento para a memória RAM, certo? A gente passa a solda em pasta 2 vezes ali para as esferas ficarem bem uniformes e não ter risco de problema de conexão quando a gente for soldar esses componentes na placa, certo? Então vejam aí lentamente, muito bonito, certo? O procedimento. Agora a gente vai posicionar esses componentes na placa, ele precisa ficar bem alinhadinho, senão essas esferas elas se unem por baixo, né, e a gente não consegue ver. Então novamente, né, a gente consegue observar, né, quando a gente dá um toquinho ali na CPU, ela mexe para um lado e para o outro, significa que a solda entrou em fusão. Então vejam só novamente, né, a gente posiciona a memória RAM, né, que é a parte de cima, a gente aquece e a gente vai dar um pequeno toquinho ali, e vocês vão ver que nesse pequeno toque que a gente dá, tanto a RAM quanto a CPU elas se movimentam. Por quê? Vejam só, porque entrou em fusão. Agora que a gente já soldou esses componentes na placa, a gente analisa as esferas para ver se está tudo certo, né? A gente verifica a uniformidade das esferas, para ver se não tem esfera torta ou unida. Então a gente esfria a placa um pouquinho ali, certo? Faz o teste na fonte para ver se está tudo certo, no padrão. A gente constata que está no padrão e agora a gente liga. Então veja só, o procedimento é realizado com sucesso, já pode observar o logo aí, né? Porque o celular está ligando, que ele está pronto, ele nem precisa passar por uma série de procedimentos, mas a gente já pode considerar que ele para com sucesso. Conte com o serviço especializado de excelência, conte com a Máximas Tech, a solução existe.